Bem-estar familiar. O bem para todas as famílias. Um programa da ASPF, a Associação Santomense para a Promoção Familiar, em 25 minutos de antena. Mesmo está no ar o programa Bem-Estar Familiar, o programa da inteira responsabilidade da ASPF. Hoje o programa é centralizado no tema violência baseada no género e violência doméstica, porque hoje o programa é dedicado ao projeto Mais Voz, Violência Zero. E temos conosco a doutora Jailsa Lima, que irá nos falar sobre a identidade do género e orientação sexual. Muito boa noite, doutora Jailsa, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite ouvintes da Rádio Nacional, em especial os ouvintes do programa Bem-Estar Familiar. Quais são as diferenças entre sexo e gênero, doutora? A diferença é bastante simples, né? Como o tema centra-se hoje na identidade de gênero e orientação sexual, não poderia se falar desse tema sem fazer essa diferença. Então, quando nós falamos do sexo, estamos a remeter às características biológicas, ou seja, nasce do sexo feminino ou sexo masculino, cujas características para o sexo feminino é engravidar, parir e amamentar, e para o sexo masculino seria fecundar. Já quando se fala de gênero, estamos a falar de construções sociais, ou seja, que são ensinamentos, não é, que nos vão inculcando no dia a dia, quer seja no seio familiar, quer seja no grupo de pares, não é? Esses grupos de pares podem ser ao nível da igreja, ao nível da escola, ao nível do bairro onde a pessoa vive, que vai ditar o certo e o errado. E daí vai se construindo, não é, o gênero feminino e o gênero masculino. E quais são, portanto, de que forma ser homem ou ser mulher, enquanto papel social, está relacionado com a violência baseada no gênero? Tem muito a ver. Se nós tivermos a ver para a nossa própria sociedade, que é uma sociedade bastante machista, onde nos é ensinado que a mulher ela deve obedecer, não é? E o homem é o chefe da família. Desde quando a mulher ultrapassa esse limite, já o homem que é chefe da família vê que deve corrigir, não é, ou castigar para que a mulher possa obedecer. E com relação a isso, a correção aí vem em forma de uma violência, não é? Porque o homem vai querer impor a sua autoridade. Então a violência vai sempre primar como forma de corretivo para que a mulher possa obedecer. Por vezes ouvimos expressões como ou há confusão entre estes diferentes conceitos que são, portanto, por exemplo, identidade de género, expressão de género, orientação sexual, ou relativamente à homossexualidade, tanto em homens como mulheres, e a bissexualidade. Portanto, como é que é encarada pela sociedade santomense esses conceitos? Em primeiro lugar, nós temos que falar que muitas pessoas confundem, não é, o termo, o conceito identidade de género e orientação sexual. Porque a identidade de gênero consiste em um modo que o indivíduo não é, se identifica com o seu próprio gênero. E, ou seja, é a maneira em que a pessoa sente ou percebe-se a si mesmo. Ou a maneira que a pessoa deseja que o outro o reconheça dessa forma. Agora, se nós estivermos a falar da orientação sexual, nós estaríamos a falar que é a atração que uma pessoa sente para outra, que pode ser heterossexual, que é a atração das pessoas de sexo oposto, bissexual, que pode ser do sexo oposto ou do mesmo sexo, ou homossexual, que é a atração das pessoas do mesmo sexo. E o que é preciso ainda fazer para que as pessoas com orientação sexual diferentes daquilo que é mais comum sejam igualmente aceites na sociedade? Refiro-me a estas características que há pouco disse, sobre pessoas que têm atração, por exemplo, a outras do mesmo sexo. É um bocado difícil, o que não implica dizer que não se pode não é, mudar a mentalidade da pessoa ou que venham a aceitar, mas pronto. Antes de eu dar a resposta da pergunta que me colocou, eu vou simplesmente citar um exemplo. Nós temos, nesse momento, vivenciado, né, o problema que vem sofrendo as pessoas que são transgêneros. As pessoas que são transgêneros são pessoas
que nasceram de um determinado sexo, mas não identificam com o sexo de nascença. Ou seja, eu nasci de sexo feminino, mas tudo aquilo que eu sinto é de sexo masculino. E aí está o problema. Será que esse é um problema de capricho da pessoa? É um problema que a pessoa que pode ser genético, não é? Então, nós temos que começar a inculcar na mentalidade das pessoas que, às vezes, há determinadas situações que não é porque a pessoa quer. E isso, a mesma tecnologia hoje em dia já nos vem, não é, dando, ou seja, corroborando, não é, cientificamente, de que não necessariamente uma pessoa que dita, ou seja, opta por uma preferência sexual, não é? É porque é o capricho da pessoa, senão que, às vezes, são coisas que são naturais. E nesse sentido, nós temos enfrentado, né, e vamos enfrentar, porque nossa sociedade é uma sociedade muito conservadora, principalmente aquelas pessoas que são mais idosas e as que são têm preferência religiosa em aceitar esse tipo de coisa, porque principalmente as pessoas que são religiosas diz que na própria Bíblia diz que o homem foi feito para estar com uma mulher. Então, não é concebível na cabeça dessas pessoas, não é? Porque o próprio Jesus disse isso, ou Deus disse isso, em que um homem fique com um homem ou uma mulher fique com... eu tenho relações com outra mulher. Mas o que nós podemos trabalhar, não é? É através de sensibilização, através... não só somente trabalhar com um grupo determinado de pessoas, trabalhar desde o alto nível até o baixo nível. Porque aí teria que fazer umas sessões, ações de advocacia, não é? Sensibilizações, até mesmo formações para explicar às pessoas, não é? O que vem ocorrendo para que as pessoas possam entender até que ponto esse processo se dá. Sim, doutora Jailson, e porque o programa de hoje é dedicado ao projeto Mais Voz Violência Zero, falamos sobre violência baseada no gênero e violência doméstica, como é que vê este tema relacionado com a identidade sexual no nosso país? Pelo conhecimento e experiência que eu tenho, informações também e pesquisa que faço, não é, individualmente, eu vejo que a sociedade santomense é uma sociedade ainda bastante, como eu disse anteriormente, é bastante conservadora. Não somente ao nível das pessoas religiosas que eu já tinha citado, idosas, mesmo na camada juvenil. É muito, quando nós, por exemplo, estamos entre colegas, é bastante difícil. Existe uma resistência em colegas aceitarem esse tipo de coisa. Mas pronto, como eu disse, volto a dizer, são práticas que já hoje em dia já era conhecida a nível internacional, não é? Porque nós estamos a falar aqui de direitos humanos, então devemos respeitar os direitos que as pessoas têm, não é? E eu posso não estar de acordo com uma determinada prática, mas devo respeitar o outro, porque ele tem o seu direito. Então, onde está o meu limite, começa, não é, a vida do outro. Então, tenho que respeitar. E trabalhar sempre nessa expectativa, seja com campanhas, não é, advocacias. Muito obrigada, doutor, aqui pela sua presença, pela sua partilha de informações com os ouvintes. E agradecemos também pela sua disponibilidade em aceitar o nosso convite. Obrigada. Boa noite. E assim, ouvintes, nós vamos chamar a vossa atenção para escutarem este spot publicitário, o qual vamos agora passar. A todos, boa escuta. Foi apenas um corretivo. Tem que apanhar para saber quem é que manda. A mulher é para ficar em casa. Briga de homem e mulher não se mete a colher. Basta! Diz não à violência doméstica. Liga para o 150. E depois deste spot publicitário, nós vamos agora passar ao nosso consultório jurídico
Na nossa rúbrica hoje temos a doutora Cótia Menezes, representante da Associação São Tomense de Mulheres Juristas, para nos responder a algumas questões que certamente também são dúvidas dos nossos caríssimos ouvintes. Doutora Cótia, muito boa noite. Agradecemos imenso pela sua presença aqui no programa mais uma vez, não é? É verdade, Leide. É sempre um prazer estar aqui convosco, especialmente com os ouvintes do programa Bem-Estar Familiar. E muitas pessoas sabem que a violência doméstica é um crime público, mas também há pessoas que, depois de fazerem a queixa, negociam com o agressor e preferem retirar a queixa. O que nos diz a Lei 11/2008 sobre esta situação? Bem, a lei diz-nos o seguinte, no artigo especificamente 49 da Lei 11/2008, que é a Lei da Violência Doméstica, diz o seguinte: os crimes de violência doméstica e familiar, uma vez denunciados, assumem a natureza de crimes de caráter público, que é bem diferente do crime semipúblico, que depende da queixa para que o Ministério Público prossiga com a ação, ou mesmo do crime particular, que para além de depender da queixa é necessário que a vítima, o ofendido, se constitua assistente nos autos. Entretanto, o que é que significa o caráter público? Significa que o procedimento criminal não depende de queixa por parte da vítima, bastando uma denúncia ou conhecimento do crime para que o Ministério Público promova o processo. As autoridades ou instituições públicas que tomam conhecimento do crime, quer por via da queixa ou por via da denúncia, devem imediatamente elaborar o ato de denúncia ou o ato de queixa e remeter ao Ministério Público para se desencadear o procedimento criminal contra o infrator, tendo estas instituições a obrigação ou o dever de eliminar todo tipo de negociações que se pretende fazer com o agressor e com a vítima. No caso de alguém querer apresentar a queixa na polícia sobre uma criança que foi violada ou agredida sexualmente, como funciona o atendimento por parte dos diferentes intervenientes para a solução deste problema? Ou seja, o que diz a lei sobre as medidas de urgência ou atendimento e os procedimentos a serem seguidos. Exatamente. A lei nisto também é bastante clara. Diz a lei que no atendimento à vítima de violência doméstica, a autoridade policial, especificamente esta, deverá providenciar nos seguintes sentidos. Primeiro, garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao tribunal, encaminhar o ofendido ou ofendida ao hospital ou posto de saúde, fornecer o transporte para a ofendida e os seus dependentes para abrigo local seguro, quando houver risco de vida. Se necessário, acompanhar o ofendido para assegurar a retirada dos seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar e informar o ofendido ou ofendida dos direitos a ele ou ela conferidos na lei e serviços disponíveis. Relativamente aos procedimentos, não basta apenas que chegue lá e que a autoridade policial adote essas medidas. É necessário também que a autoridade policial ouça o ofendido ou ofendida, tem que lavrar o boletim de ocorrência, fazer um ato de participação, um ato de denúncia ou de queixa, colher todas as provas que serviram ou que sirvam depois para o julgamento, para o esclarecimento da verdade, e são admitidos como meios de prova relatórios médicos, por exemplo, que são emitidos pelo hospital, o nosso hospital e pelos postos de saúde. Tem que também remeter o processo no prazo de 24 horas ao juiz. Também determinar que se proceda ao exame do corpo de delito, é o ato de exame médico direto ou o ato de exame de sanidade do ofendido. Uma coisa também muito importante, às vezes as pessoas reclamam muito, a autoridade policial é obrigada a ouvir o agressor e as testemunhas. Porque estamos a falar do princípio da presunção de inocência, até prova em contrário, as pessoas são inocentes. Entretanto, é necessário também que, para além de ouvir o ofendido, que se ouça o agressor e as testemunhas. E, finalmente, diz a lei que deve a autoridade policial ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos a sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais. Bem,
Após a constituição do arguido pela prática do crime de violência doméstica, o processo tem que ser presente ao juiz. O processo tem que ser presente ao juiz no prazo de 24 horas, diz assim o artigo 26, para aplicar as tais medidas de proteção de urgência contra o agressor. Quais são essas medidas? Suspensão de posse, aquilo que a lei prevê, suspensão de posse de armas com comunicação ao órgão competente, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com o ofendido, é afastar a ofendida do lar onde ela foi agredida, o próprio ofendido é afastado desse lar, proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida, dos seus familiares de testemunhas, fixando o limite de distância entre ele e o agressor, proibição de contacto com ofendidas e testemunhas por qualquer meio de comunicação, não frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Um outro procedimento é restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipa e atendimento multidisciplinar ou serviço similar, e, finalmente, quando a questão envolve filhos, o juiz tem que determinar a prestação de alimento provisório. Embora há casos que, nestes casos de abuso sexual de menores, em que são as próprias mães ou os próprios encarregados de educação que, em troca de alguns bens, né, como cordões de ouro, enfim, por aí, casas ou bens materiais para casa, preferem desistir da queixa contra o agressor. E o que diz a lei sobre isto? Bem, Leide, infelizmente este tipo de comportamento tem sido uma prática reiterada da nossa sociedade, o que pode também levar à punição dos próprios pais, pai ou mãe, com a instauração de um procedimento criminal. Porque a pessoa, o pai ou a mãe, pode ser vista como cúmplice e vai ser punida também como coautor. E também por via judicial. Pode-se também obter a intervenção do Tribunal de Famílias de Menores, com a possibilidade da criança ser retirada dos pais. E, como já disse acima, não há possibilidade de existência de queixa, independentemente daquilo que eles podem estar a negociar por parte da vítima. É necessário que as pessoas saibam que o procedimento criminal, ou seja, o processo, inicia-se com a queixa ou a denúncia e pode ter lugar com a apresentação da queixa por parte da vítima ou da própria criança, se assim entender, ou se for uma criança com alguma faculdade, pode fazer esta queixa, ou por parte da mãe ou do pai. E a denúncia por qualquer pessoa ou entidade, eu ou outra pessoa estranha qualquer, pode fazer, tomando conhecimento deste caso, fazer queixa junto a qualquer comando do posto de polícia nacional. Olha, eu quero que depois que se tenha atenção, a lei é peremptória nisto, junto a qualquer posto ou comando de polícia, independentemente de que distrito ela se localiza. Porque temos tido questões, situações, aliás, em que a pessoa, por exemplo, vive no distrito de Mesoche, entretanto, ao efetuar a queixa junto ao Comando Distrital de Mesoche, houve uma negociação ocorrida. Entretanto, a autoridade do distrito de Mesoche, nesse aspecto, pelo menos, fica impedida de recolher uma segunda queixa. Aconteceu bem há pouco tempo este caso e teve-se que se dirigir ao distrito de Água Grande, para o Comando Distrital de Água Grande, para se proceder à queixa. E assim conseguiu-se fazer a queixa. E a lei é clara nisto. Comando ou posto de polícia, qualquer um deles, independentemente de onde o facto ocorreu. Ou também dirigir-se ao Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica. Nós, da Associação Santo Mestre de Mulheres Juristas, também recebemos as pessoas, se quiserem participar do crime de violência doméstica, ou diretamente no Ministério Público. Por isso mesmo, não deve existir qualquer possibilidade de negociação entre os familiares da menor que sofreu abuso sexual e o agressor. Qualquer prática contrária à lei deve ser abolida, imediatamente denunciada, quer por quem tenha conhecimento desses factos, diretamente aos superiores hierárquicos das instituições.
Muito obrigada, doutora Cótia Menezes, aqui no nosso consultório jurídico. E vamos já fechar esta edição de hoje do programa Bem-Estar Familiar. Boa noite, doutora. Obrigada. Boa noite. E só nos resta apresentar a equipa que esteve na produção e realização do mesmo. Saibam que a técnica foi assegurada por Gilmar Santos, coordenação de Antônio Amado Vaz e Diana Ferreira e a apresentação de Leide Damião, que é nome da equipa. Despede-se enviando a todos continuação de uma ótima noite. Nós voltaremos para a próxima. Adeus. Dia já vai, noite já chegar, minha sofrimento cá quer acabar para amanhã. Já te tá bem, nunca saber o que é com quem sofre sem dor e sem esperança de saber um dia com consolança dessa criatura que se vida foi só desventura. Sofrer é destino, sofrer é crime, é só julgando e condenando. Já me sofrer mais como criatura, vida dura, escravatura, nem desconce dessa alma, sem ternura e sem direito a uma sepultura. Forte destino que Deus reserva para me sofrer. Se destino é só sofrer, nunca saber. Mal ter fé que num dia é de acabar. Mas cá tem remédio, só Deus na céu é que tá curado. Sim, que mas tudo na vida tem um fim. Se destino é só sofrer, nunca saber. Mal ter fé que num dia é de acabar. Mas cá tem remédio, só Deus na céu é que tá curado. Sim, mas tudo na vida tem um fim. Noite já vai, dia já bem, sol já nasceu, vai bem acordar para denunciar. Minha sofrimento já resolver, abandonar para me viver. Sim, mas tudo gente, pobreza de merecimento, página voltada, desvida triste de condenado. Bem-Estar Familiar. O bem para todas as famílias. Um programa da ASPF, a Associação Santomense para a Promoção Familiar, em 25 minutos de antena.